Olá, boa noite a todos os moradores aqui do condomínio Borges Landeiro Tropicali. Está no ar mais uma edição da CMCT Pode Mais, um podcast criado para tratar de assuntos voltados aos moradores do nosso condomínio. Hoje eu vou receber aqui o nosso querido vice-presidente da Comissão de Moradores, Pablo Lamounier. Pablo, seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso podcast dedicado à transparência, uma boa gestão e, lógico, ao empoderamento dos moradores. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Lamounier, orgulhosamente presidente da Comissão de Moradores, que hoje está formalmente homologada e legítima. Pablo, no episódio de hoje nós vamos destacar tudo o que aconteceu na Assembleia Ordinária do Residencial Brisa, que foi realizada no dia 11 de novembro de 2025, no último dia 11. Uma Assembleia marcada por tensões, tentativas claras de intimidações, interferências indevidas e inúmeras irregularidades. Mas também foi marcada pela força dos moradores que decidiram não aceitar mais decisões impostas sem clareza. E para me ajudar a entender cada detalhe, eu te convidei hoje aqui, nessa edição especial, você como vice-presidente da comissão, que também participou daquela assembleia. Seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado, Marcos. É um prazer poder estar aqui e contribuir com os fatos ocorridos na Assembleia do Residencial Brisa. Contribuir com a verdade sobre tudo o que aconteceu naquela assembleia. Vamos ao assunto. Quais eram as pautas previstas no edital dessa Assembleia? Apenas duas pautas: apresentação e aprovação das contas do ano atual, previsão orçamentária para o próximo ano. Quero trazer um assunto importante, pequeno detalhe, Marcos. Nada que não esteja no edital pode ser votado. Isso é regra básica de Assembleia e está previsto em lei. Logo no início, houve um episódio bem negativo envolvendo o jurídico, tentando impedir gravações. Isso podia acontecer, Pablo? De forma alguma, Marcos. Introduzir um assunto que não está em pauta não é legal, não é previsto em lei. Pelo contrário, a lei ela inibe esse tipo de comportamento em Assembleia. Não se pode votar o que não está previsto. Tem que estar no edital, e não ocorreu previamente. E eu deixei claro na hora, gravar a Assembleia é direito dos moradores. Não viola a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não fere a privacidade, porque a Assembleia é um ato público interno. Eu afirmei abertamente, quem estava lá viu, que eu iria gravar e quem quisesse impedir teria que trazer um impedimento legal. Isso, na verdade, não é uma arrogância, é uma defesa da transparência. A gente, às vezes, precisa falar em tom firme, né? A maioria votou a favor da gravação. Apesar disso, nunca poderia sequer ter sido colocado para votação. Concorda, Pablo? Concordo plenamente, Marcos. Teve ainda aquele momento absurdo em que o jurídico tentou presidir a Assembleia. Para informação de todos, o artigo 32º da nossa Convenção diz: as Assembleias Gerais serão presididas pelo síndico ou por um dos membros do Conselho Consultivo ou ainda por qualquer condômino indicado e aprovado pelos presentes do ato da Assembleia. Dito isso, o jurídico ele jamais pode atender a Assembleia. E isso é uma das barreiras que nós temos tentado quebrar a cada Assembleia. Essa foi outra irregularidade. Somente síndico, subsíndico, conselheiro ou um condômino indicado em assembleia pode presidir a assembleia. O jurídico naquela questão, ele não era conselheiro, ele não era morador, ele não é condômino, portanto era ilegal a posição dele de querer presidir aquela assembleia. Me lembro que naquele momento você contestou e foi razoável a sua contestação e o jurídico acabou tendo que recuar daquela decisão. E isso foi um ponto positivo para a assembleia. No final, quem acabou presidindo foi o próprio síndico. Pablo, vamos falar um pouquinho sobre as irregularidades nas contas. Vamos para a parte mais séria, porque para quem sabe essa Assembleia ela foi para tratar justamente sobre a prestação anual de contas. Bem, ali começou um verdadeiro desastre técnico. Os moradores iniciaram os questionamentos
e notas fiscais suspeitas, gastos sem aprovação, fundo de reserva usado de forma irregular, né? Duplicidade de pagamentos, obras e compras sem assembleia. Eu mesmo questionei um gasto de 17 mil em equipamentos de academia sem assembleia, violando o artigo 41 item D da convenção. E por 2 vezes o contador simplesmente não disse que não sabia. Ele ali naquele momento ele entregava o microfone para o síndico, que também não sabia responder, e aí passava a bola para a menina que confeccionava a ata, que constasse em ata, que depois ele responderia aos questionamentos dos condôminos, sendo que ali era o momento de ele responder. E a gravidade do comportamento de uma conselheira? Vamos lá, deixa eu explicar melhor sobre isso, Pablo. É algo que precisa ser registrado aqui, inclusive. Uma conselheira do síndico tentou obstruir os trabalhos, interrompendo moradores, tentando impedir as explicações e justificativas. Chegou ao ponto de exigir que passássemos à frente das discussões e antecipássemos a votação. Claramente, no meu conceito, uma tentativa de sabotar o processo e impedir a transparência. Isso é gravíssimo. Conselheiro que deveria exigir para fiscalizar não deve de forma alguma tentar atrapalhar uma assembleia tão importante como essa e muito menos blindar o síndico. Marcos, é muito corriqueiro esse comportamento dos conselheiros no complexo como um todo. Sempre em assembleias eles tentam obstruir a assembleia, levantando burburinhos contra quem questiona. E isso é prejudicial para todos, porque o entendimento do que está se passando ali acaba que se perde. E as pessoas aprovam uma conta, uma prestação de contas como essa, sem nem questionar, sem saber, sem poder concluir os seus raciocínios. Mas vamos em frente, Pablo. Diante de tudo isso, qual foi o resultado dessa Assembleia, na sua percepção? Então, a maioria decidiu pela desaprovação das contas. E foi a única decisão possível diante da quantidade de irregularidades apresentadas. Pablo, explica um pouquinho sobre a questão da previsão orçamentária, porque ficou claro que essa Assembleia ela foi exclusiva para a aprovação das contas anual e para a previsão orçamentária do próximo ano. Vamos ao assunto? Mais interferência do jurídico. A previsão que deveria ser um teto, ela foi induzida pelo jurídico e transformada em taxa fixa. Eu preciso comentar sobre isso, um padrão preocupante, que é o excesso de autoridades e interferências indevidas exercidas pelos jurídicos do Complexo Tropicália. Esse comportamento não é uma exclusividade do jurídico do Brisa. Na penúltima Assembleia aqui do Residencial Dunas, Pablo, o jurídico tratou moradores de forma prepotente por diversas vezes. Houve até morador que reclamou sobre isso. Na última Assembleia do Residencial Dunas, antes mesmo de iniciar, o jurídico mencionou a possibilidade de chamar a polícia. É um absurdo completo tocar o terror dessa forma. Nunca houve confusão nas assembleias do complexo. O que há hoje aqui é outra coisa. Eu tenho grupo de moradores que acordaram e querem entender, querem participar, querem questionar. Isso deveria ser incentivado pelos síndicos, não oprimido pelo jurídico, que por sua vez deve se prestar o papel de apenas dar o apoio jurídico para que a Assembleia transcorra normalmente. Para completar, Pablo, na Assembleia do Brisa, que foi essa última que a gente está comentando aqui, o jurídico teve a ousadia de condicionar a aprovação de previsão orçamentária à fixação de valor mensal. Absurdo isso, porque naquele momento ele nem tinha a palavra. Ele não era o presidente. Ele assumiu praticamente a Assembleia do meio para o fim. Algo que fere os princípios básicos dos procedimentos deliberativos. Devemos discutir até onde vai a atuação desse jurídico. Pablo, mas vamos voltar ao assunto, né? Eu empolguei um pouquinho aqui sobre essa questão do jurídico, que é algo que me preocupa, mas me fala, vamos fazer um resumo. No seu conceito, como que foi o final dessa Assembleia? No final, terminou com muitos questionamentos, insatisfação e falta de segurança nos procedimentos. E vale lembrar, a prestação de contas não é só ler números. É preciso justificar cada gasto e demonstrar legalidade,
Isso não foi feito. Pablo, muito obrigado pela sua participação, pela clareza. Fica evidente que quando os moradores se unem, a verdade aparece. Eu que agradeço pela oportunidade de poder participar e quero agora que vocês fiquem com o parecer jurídico do Dr. Jorge Maranhão, que vai explanar sobre todo esse assunto que ocorreu aqui na Assembleia. Bom dia para os moradores do condomínio Brisas. Eu sou Jorge Maranhão, faço parte da comissão de moradores e participei da última assembleia que houve no condomínio Brisas para fim de prestação de contas e também para a votação do orçamento anual. E foi absurdo o que aconteceu ali naquela assembleia, com todo respeito a quem estava presidindo e com todo respeito a quem estava participando, mas foram muitos e muitos absurdos que ocorreram ali. Primeiro, com relação à contabilidade, que sequer sabia explicar alguns pontos. Quer dizer, parece um mais completo descaso com aqueles que pagam as contas do condomínio. Então achei absurdo, tanto é que fiz consignar em ata, né, o fato do profissional contábil sequer ter feito uma revisão, que é uma prática básica de contabilidade. Você faz as contas, você tem que revisar essas contas para ver os pontos que fazem sentido, que tem coerência, que não tem, ver se o número está certo, se a planilha está certa, e para isso você precisa revisar toda a planilha. E a planilha é composta de itens que foram adquiridos e de serviços que foram prestados. Quer dizer, na verdade, quem era para ser esclarecido, quem era para ter as suas dúvidas respondidas, que são os moradores, tinha que responder a dúvida do contador, que estava lá para esclarecer. E, incrivelmente, quando eu constei em ata, parece que gerou uma certa indignação profissional. Ele disse, aí é demais, aí eu não aguento. Mas completo absurdo isso. Então, realmente lamentável essa atitude da contabilidade. E, claro, né, a responsabilidade maior também da administração do condomínio, que contratou, do síndico, né, do administrador, né. Aproveitando ainda sobre esse assunto, eu queria comentar aqui, com todo respeito, mas também exercendo direito, né. Eu estava ali como representante de 2 unidades habitacionais, devidamente outorgados poderes por uma procuração. O ambiente que se criou, ou o ambiente que se costuma criar nessas assembleias, é um ambiente muito hostil. Em primeiro lugar, eu não consigo entender por que uma administração condominial, um síndico, um administrador de condomínio precisa levar um advogado para uma assembleia. Alguém vai me responder, ele quer se sentir mais amparado. Não é. Porque se você for ler no contrato de prestação de serviço dos advogados para o condomínio, a assessoria diz respeito à administração condominial. Ou seja, no âmbito do seu dia a dia, quais as decisões mais acertadas que ele deve tomar, ou quais as decisões que ele deve evitar de tomar, para gerar uma segurança jurídica na administração patrimonial, na contratação de empresas, enfim, em todas as ações do dia a dia de um condomínio. Mas o síndico que age corretamente, com probidade, que não tem nada a temer, eu entendo que ele vai para uma assembleia de cara limpa e por dentro de todas as ações que ele praticou. E ninguém ali vai fazer um questionamento de natureza técnica jurídica, não vai.
E ainda que fizer, se o síndico não der conta de responder, que ele diga que vai consultar o jurídico. Agora, um advogado presente que trabalha para o condomínio, mas que serve, às vezes, para cessear perguntas dos condôminos, são aqueles que lhe pagam. É um absurdo. Impedindo que a Assembleia transcorra de forma mais harmoniosa, criando um clima tenso. As pessoas, quando perguntam, o advogado contrapõe. Aí o advogado que estava lá contou os votos, participando efetivamente. Eu cheguei depois, mas alguém me disse que o advogado queria presidir a Assembleia. Ou seja, me parece, não sei se estou correto em dizer isto, mas me parece que existe ali um ambiente montado para criar, vamos dizer assim, uma certa barreira de proteção na administração do condomínio, para criar também uma espécie de dificuldade para os condôminos perguntar, um temor, algo dessa maneira. Gente, a administração condominial precisa ser feita de acordo com os ditames legais, num ambiente pacífico, harmônico, revestido de um espírito democrático, onde as pessoas se sintam à vontade para perguntar, para questionar, para sugerir. É por isso que se chama Assembleia Geral, onde todos os participantes têm direito a voto, têm direito a voz, sem assoldamento, sem barreiras. É esse espírito de paz e de harmonia e de participação popular que tem que reinar em uma assembleia. Não é esse espírito de guerra. Você sabe por quê? Porque os bens comuns de um condomínio, como o próprio nome sugere, é comum a todos. É de natureza coletiva. Se o condomínio tiver sucesso na sua administração financeira, logo o sucesso é de todos. Mas se ele tiver fracasso, o fracasso também é de todos. Então são essas barreiras que precisam cair. São essas dificuldades. Eu preciso, como síndico, levar um advogado para uma assembleia para me sentir protegido. Por que será isso? Não precisa. Se eu estou ali, porque as pessoas confiaram a administração em mim. E a partir do momento que as pessoas não confiam mais, é o suficiente para eu entender que está na hora de eu sair. Eu não sou mais aceito. Eu estou criando guerra, crio conflitos. É isso que eu penso. Então, vamos pensar nisso. Não entendi por que da presença de uma consultoria jurídica na Assembleia. Consultoria jurídica para tirar dúvidas. No dia a dia, se a gente tem uma dúvida, liga para o advogado fala, ou emite um parecer por escrito, mas não para estar ali tentando exercer uma presidência de uma assembleia, sem sequer ser morador, sem ter nenhum vínculo jurídico com o condomínio. É um absurdo. É um absurdo. Com relação aos efeitos jurídicos da não aprovação da prestação de contas, isso é importante e extremamente relevante de ser comentado aqui para todos os condôminos. Uma não prestação de conta, uma não aprovação da prestação de conta torna a administração condominial vulnerável, ilegítima, fragilizada, irregular. Portanto, hoje, a administração condominial do edifício Brisa, ela se encontra no status de irregularidade. Não há que se falar em regularização quando não se tem contas aprovadas. Nesse sentido, só há dois caminhos. Ou o próprio síndico demanda uma ação judicial para fins de regularizar suas contas judicialmente, ou uma certa representação seria bom
dos condôminos, demando judicialmente para solicitar junto à Justiça, uma vez que as contas foram reprovadas, a mudança da administração. Mudança esta que já tem demonstrado várias irregularidades. E a principal irregularidade, é claro, sempre vai ser a não aprovação de uma prestação de conta. E por que não se aprova uma prestação de conta? Porque não se tem segurança. Porque as pessoas entenderam que não está clara, que restam dúvidas com relação à administração patrimonial do condomínio, que determinadas perguntas foram feitas e não foram respondidas, que ficou claro que há embaraço nessa administração patrimonial. É para isso que serve uma Assembleia. E a Assembleia Geral do Condomínio Brisas agiu corretamente, conforme a legislação brasileira. Indagou, questionou, analisou e, não satisfeita com as respostas, desaprovou. E essa desaprovação causa, sim, uma vulnerabilidade condominial que precisa ser enfrentada na justiça o mais breve possível. Eu quero deixar um recado para todos que estão nos ouvindo. Participe, questione e fiscalize. Esse é o intuito do nosso movimento. Obrigado a todos e uma boa noite.